Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, iniciando aqui mais um Tadel, treinamento avançado de líderes, e eu sei que você está sendo muito abençoado aí com esses estudos, tá bom? Eu vou dar continuidade falando hoje sobre a Bíblia, é isso que nós estamos falando, né? Bom, e aí vem algumas perguntas que o seu líder pode estar fazendo para você. Primeira coisa, a Bíblia, ela é um livro, nós temos estudado isso, um ajuntamento de vários rolos, que se tornaram um livro, tá bom? Então a Bíblia é um livro. A outra coisa, a Bíblia, ela é uma história. A terceira coisa, a Bíblia também é um relato. Então, a história de alguém, ok? A história do povo de Israel, a história de várias nações, tá? São relatos que são verdadeiros, tá? De várias nações, principalmente do povo de Israel e de outros povos também. A Bíblia também é a própria história do nosso Deus. Se você quer conhecer a Deus, então, nesse ajuntamento de livros que é a Bíblia, você vai estar aí conhecendo a Deus, ok? Outra coisa que eu quero passar para você por exemplo, a Bíblia, no livro de Gênesis, eu falei semana passada, o livro de Gênesis, você tem a revelação de coisas que já aconteciam. Então, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus criar o homem, né? Já aconteciam várias coisas antes dessa criação, tá bom? Olha como você recebe aí respostas, tá? Eu até falei isso quando Deus estava fazendo o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então significa que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele já existia antes da criação dos céus e da terra, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para você é que o livro de Apocalipse, que é um dos melhores livros que nós temos que ler, ele é o livro que... Tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, mas é o livro que fala sobre o amor de Deus, é o livro que fala sobre aonde é que nós vamos viver a nossa eternidade. E é o livro que se chama Fim, tá? É o final de todas as coisas, ou seja, as coisas aqui na terra, né? Onde nós viveremos eternamente ao nosso Deus, com o nosso Deus. Então, entre Gênesis e Apocalipse, você vai ver o próprio Deus trabalhando, né? De Gênesis a Apocalipse, você vai ver o próprio Deus trabalhando. Por que que Deus, tá? Ele está trabalhando entre um livro e um outro? Porque ele quer revelar o seu propósito, tá? Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o propósito de Deus, a revelação de Deus, do propósito de Deus para o ser humano, para as nossas vidas. É muito bom isso. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, nossa, tem um propósito, ele me criou por causa disso, ele criou os céus e a terra por causa disso. E aí você vai crescendo muito, ok? Outra coisa que você começa a descobrir é que Deus está trabalhando do livro de Gênesis até o Apocalipse, trazendo o que para as nossas vidas? Fazendo com que o ser humano ele possa ser salvo, porque ele só é salvo se ele quiser, ok? Então ele mostra a destruição que aconteceu por causa do pecado, ele mostra a queda do homem, ou seja, o homem vai cada vez mais caindo, né? E se afastando de Deus. E aí ele, de Gênesis a Apocalipse, ele vai mostrando meios pelo qual o homem, se ele quiser, ele pode ter a sua redenção. Redenção significa pagar o preço por, que é o nome do nosso ministério, né? Então, o homem pode alcançar a sua redenção, ou seja, alguém pode pagar o preço do seu pecado, alguém pode libertá-lo das dores, das enfermidades, alguém pode libertá-lo das maldições. E quem é esse alguém? É justamente Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus mostrando toda a destruição que existe, mas em contrapartida, ele está mostrando o meio pelo qual esse homem pode ser redimido. Ou seja, redimido significa redimir, ou seja, tirar o peso, ou seja, ser justificado, né? Se tornar realmente ali aquilo que ele sempre foi, filho de Deus.
tá bom? Bom, outra coisa que eu quero falar para você é sobre a questão de ler aqueles textos, sabe aqueles textozinhos pequenos que existem na Bíblia? Olha, é muito bacana isso. Você tem uma Bíblia de estudo, mas eu quero te dizer que muitos, infelizmente, preferem ler isso, esses textos pequenininhos, do que entrar realmente na palavra, tá? Então eu quero te dizer o seguinte: leia a palavra, leia um capítulo. Você não vai ler, aprender na primeira, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu mesmo já pensei assim, esses estudos aqui no rodapé, eles vão me dar luz para isso que eu tô lendo. E é o contrário, você lê o capítulo, tá bom? E aí você vai para esses estudos no rodapé, porque o capítulo vai dar luz para aquilo que está escrito no rodapé. Deu para você entender? Lá, esses estudos pequenos é muito bom para que você possa entender o pensamento de alguém, você possa ter um estudo, não vou dizer muito aprofundado, mas algo que te dê algum outro norte, mas o que vai te nortear, perdão, o que vai te dar direção mesmo é justamente a leitura aí do capítulo, tá? Outra coisa, para você aprender a ler a Bíblia. Lembra que eu disse semana passada, você pode separar a Bíblia por grupos. Eu quero estudar as leis. Lembra que eu falei para você? Então eu vou estudar as leis. Eu quero estudar história. Então você vai estudar livros que estão falando sobre a história. Eu quero estudar sobre poesia. Eu vou estudar livros que falam aí sobre a poesia. Eu quero estudar sobre profetas maiores e profetas menores. Então, a Bíblia, dá para você separar na Bíblia todos esses tópicos aí, e aí você vai adquirir muito conhecimento. Não, quero estudar agora os evangelhos. Você vai lá para o Novo Testamento, aí estuda só os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero estudar Atos, eu quero ver o que a igreja fez. Então você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu quero estudar sobre as epístolas. Então você vai lá para as cartas lá de Paulo, ok? Eu quero estudar aí sobre o Apocalipse. Você vai lá para o último livro, chama-se Apocalipse. E aí, meu irmão, você começa a conhecer. A Bíblia fala, anota isso que é para o teu crescimento, tá? A Bíblia fala lá no Salmo 40 e no verso 7, talvez o seu líder vá perguntar isso, né? Verso 40, verso 7, e lá em Hebreus também, vamos corrigir, Salmo capítulo 40 e o verso 7, tá? E Hebreus capítulo 10 e o verso 7. O que está dizendo lá nesses dois versículos? A mesma coisa. Está dizendo que as escrituras, diz em algumas traduções, o rolo, né, fala de mim. Fala de mim. Quem é esse mim? Né? O próprio Jesus. Então a Bíblia toda, Jesus está dizendo, toda a Bíblia vai falar da minha pessoa, vai falar de Jesus. Isso é muito interessante, ok? Bom, outra coisa que eu quero falar para você, cada livro da Bíblia, ela tem uma mensagem, tá bom, gente? Tá? Cada livro da Bíblia, ela tem uma mensagem. Olha que coisa linda. Então, não dá para você ficar lendo versículos. Eu sei que tem aquelas caixinhas, né, caixinhas de promessa, que você pega um versículo bíblico lá e, isso aqui é uma promessa. Mas não dá para você falar assim, tipo, Senhor, fala comigo. Aí você lê ali apenas um versículo. Muita gente faz isso, tá? Muita gente faz isso. Mas essa é uma forma errada. Porque não dá para você entender o conteúdo de um livro apenas lendo um versículo ou dois versículos. O certo é que você entre neste livro, seja qual for, você entre nesse livro e você leia, e se você tiver um bom tempo, releia, ok? Para que você entenda qual é o tema desse livro. Então, cada livro, Gênesis, Êxodo, vai para Mateus, vai lá para Isaías, vai lá para Daniel, vai lá para Ruth. Cada livro tem aquilo que eu falei, uma mensagem. Então, olha que barato. Que bom é você começar a ler um livro e você descobrir qual é a mensagem desse livro. Entendeu? Alguém vai te perguntar, o que fala o livro de Ruth?
Aí você vai contar, você fala, o tema principal desse livro é isso aqui. Oh, glória a Deus, né? O que fala o livro de Daniel? O tema principal desse livro é isso aqui. O que fala o livro de Números? O tema principal desse livro é isso. Gente, isso é muito ensino. Isso é muito crescimento. Deu para entender? Então, quando você for ver algum pregador, alguém ministrando aí a palavra, e a pessoa abrir lá no livro de Levíticos, você já sabe, livro de Levíticos. O que fala o livro de Levítico? Já sei o que fala. Aí você entra lá para você, né, saber. Eu vou falar hoje sobre o livro de Números, perdão, Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer repetição, tá bom? Repetição, quer dizer, ali em Deuteronômio, estou dando uma dicasinha aí para vocês, eles estão repetindo as leis, né? Então Deuteronômio quer dizer repetição, tá? Isso é só para você aprender, isso veio aqui na minha mente agora. Então quando alguém lê Deuteronômio, fala, o pregador vai falar sobre a repetição das leis, tá? E aí você aprende muita coisa. Não é legal? Não é bacana dessa forma, gente? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Lá no livro de João, capítulo 20, o verso 31. Talvez o seu líder vai perguntar isso. O que está escrito lá no livro de João, capítulo 20, verso 31? O livro de João 20 e o versículo 31 já fala por que aquele livro foi escrito. Tá lá. Então eu quero deixar você agora curioso, e eu quero que você vá lá no livro de João, no capítulo 20, no verso 31. Eu quero que você vá lá. Aí você procura, você já sabe, né? Procurar agora, né? Eu quero que você vá lá e você descubra por que aquele livro de João foi escrito. Gente, isso é maravilhoso, ok? Tá aí uma dica maravilhosa para você. Bom, outra coisa que eu quero falar para você deixa eu falar um pouquinho mais. Oh, meu pai, é tanta coisa para a gente falar aqui. Aleluia, aleluia. Alguma outra coisa? Bom, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre, por exemplo, gente, vou dar um puxão de orelha aqui para vocês. Leiam a Bíblia, gente. Leiam a Bíblia, tá bom? Ó, vou voltar a dizer. A gente gasta muito tempo em tantas coisas, lendo uma revista, lendo um jornal, vendo televisão, né? E deixa eu te falar, você pode, se você quiser, você consegue ler um livro por semana, se você quiser, tá? Só se a gente for falar assim sobre alguns outros livros, por exemplo, tem o livro de Isaías, aquele livro de Daniel, são livros muito longos, mas você pode dividir esses livros aí em 7, divide eles em 7, e aí você começa a ler. Eu vou ler 7, depois 7, depois 7, você vai ver como vai terminar. Então leia bastante a Bíblia, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar para vocês é sobre alguns fatos interessantes sobre a Bíblia também. Bom, um dos fatos interessantes é o seguinte: eu vou ler a Bíblia porque algo me interessa, ok? Então a Bíblia vai falar de Deus. Do que fala a Bíblia? De Deus. Do que fala a Bíblia? Do homem. A história do homem está aí, né? Do que fala a Bíblia? Do pecado. Tá? Do que fala a Bíblia? Da redenção, né? Redenção, o nome do nosso ministério, que é pagar o preço por, né? Do que fala a Bíblia? De justificação, né? O homem estava condenado a viver eternamente longe de Deus, mas em Cristo Jesus ele se torna justo diante de Deus. Então, a Bíblia fala sobre justificação. Eu queria saber como é que o homem é justificado. Vai ler a Bíblia. A Bíblia vai te mostrar, você busca assuntos sobre essa justificação e você vai descobrir, tá bom? Então, quando aquela pessoa diz assim, eu não acredito que isso pode acontecer comigo, eu não acredito que Deus pode me perdoar desses meus pecados, é só você ler a Bíblia. A Bíblia está dizendo que ele pode, ele quer e ele vai te justificar. Outra coisa, santificação. Tem muita gente que fala, eu não acredito que eu possa me tornar santo. Meu Deus, tá lá escrito, tem temas que dizem que o homem pode, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, se tornar uma pessoa santa. Essa palavra santa, santo, significa separado, tá? Não tem nada a ver com aquela pessoa que você imagina que está longe, separada de todo pecado. Não é isso, meu irmão.
Essa palavra santa significa agora essa pessoa é separada para mim. Então essa pessoa vai se inclinar apenas a me buscar, a me amar. Isso, né? Deus falando a respeito da nossa vida, tá bom? Bom, eu vou resumir tudo que tem na Bíblia em duas palavras. Então, em duas palavras, tudo que tem na Bíblia. Talvez o seu líder vá perguntar isso para você. Você vai aprender de graça. Oh, meu Deus, graça. Graça é a manifestação de Deus. Ele nos amou primeiro, né? E ele nos amou debaixo dos nossos erros, dos nossos pecados. Então a Bíblia fala sobre a graça de Deus. Ele poderia estar preocupado com muitas outras coisas, mas ele preferiu amar cada um de nós. Segunda coisa que eu quero falar é que você vai encontrar na Bíblia, a glória. A glória significa presença de Deus, tá? Então, quando fala de glória na Bíblia, fala de presença de Deus. Então, você vai descobrir na Bíblia a presença do Senhor. Quando você lê a Bíblia, você vai sentir a presença dele ali nítida, tá? E eu oro para que essa presença aumente de tal forma que você possa tocá-lo, você possa ouvi-lo, você possa senti-lo em nome de Jesus, tá bom? Tá? Bom, o resumo de toda a Bíblia. Eu vou resumir toda a Bíblia em uma palavra. Qual é a palavra? Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus, tá bom? Jesus, o Filho de Deus, tá bom? Nosso irmão aí, primogênito. Bom, agora, para você ver, quando eu disse que não adianta ficar lendo alguns versículos, e por que eu disse isso? Porque o velho se completa no novo e o novo se completa no velho. Deu para entender? Por exemplo, Jesus, ele vai citar, Jesus ele aparece no Novo Testamento, tá? Então Jesus vai citar 22 livros do Antigo Testamento. Talvez teu líder pergunte isso aí, tá? Jesus vai citar lá no Novo Testamento 22 livros do Antigo Testamento. Gente, vê como uma coisa é tremenda? Uma coisa está ligada à outra. Tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Só lá no livro de Mateus há 19 citações do Antigo Testamento. Tá vendo? Então não tem como... Alguns falam assim... os judeus, na verdade, eles não acreditam no Novo Testamento. Os judeus só acreditam no Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, ele cita, só no livro de Mateus, 19, ele tem 19 citações do Antigo. Tá vendo? Então um está ligado ao outro. Por quê? Porque você vai, é necessário que você entenda. A ideia é você entender, é compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, tá bom? Outra coisa, ó, no livro de Marcos, só no livro de Marcos tem 15 citações do Antigo Testamento. Talvez seu líder vai te perguntar isso. No livro de Lucas tem 25 citações do Antigo Testamento. No livro de João tem 11 citações. Gente, eu tô te dando aí corda para você estudar e para você descobrir. Você pega de repente lá o Google, aí você vai falar assim... o que tem escrito, nem sei se isso existe, mas nas Bíblias de estudo tem, né? Mas você pode tentar, de repente, o que está escrito no livro de Mateus, referente que já estava escrito no Velho Testamento. Tenta fazer isso daí, livros de estudo mostram isso. E aí eles vão mostrar, essas citações aqui estão em tal livro do Velho Testamento, tá bom? Não sei se eu me fiz entender. Vamos continuar. No livro de João, eu já falei, né, que são 11 citações. No livro de Hebreus, tem 85 citações do Velho Testamento. 85 citações, tá bom? E no livro de Apocalipse, 245 citações. Meu Deus do céu. Né? Meu Deus, é muita coisa. Veja, e aí eu vou te dar mais informação aqui, tá? Por exemplo, o próprio Jesus, ele vai citar no Novo Testamento coisas que aqueles que são incrédulos não acreditam. O próprio Jesus, por exemplo, Jesus vai falar do dilúvio. Jesus fala no Novo Testamento do dilúvio. Ele não nega o dilúvio. Se o próprio Jesus não negou o dilúvio, por que o homem quer negar o dilúvio? Não é? Jesus, ele fala de Ló. O livro de Ló fala que um homem foi engolido por um grande peixe.
Não parece uma historinha? Mas se o próprio Jesus fala sobre isso, será que nós não deveríamos crer? Ou você não acredita em Jesus? Não é? Bom, no livro de o Jesus também fala sobre das citações sobre o maná. O maná, quando ele diz assim, o povo de Israel comeu o maná no deserto. Olha a citação, no Novo Testamento. Tá? E aí ele faz uma alusão, né? Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vir a mim jamais terá fome. Olha que coisa linda, gente. Ele cita o Velho Testamento, né? E ele diz assim, lá o povo comia o maná, mas eu sou o pão da vida. Oh, maravilha! Tá gostando desse estudo, meu querido? Eu espero que você esteja crescendo muito em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero falar para você sobre Jesus citando a serpente de bronze. Essa serpente, ela está lá no Velho Testamento. Quando o povo de Israel desobedeceu a Deus, Deus enviou serpentes e essas serpentes começaram a picar o povo de Israel e esse povo começou a morrer por causa do veneno. Automaticamente Moisés exerce a sua autoridade, pedindo a direção a Deus, intercedendo a Deus para que Deus, né, não matasse aquele povo. Aí Deus falou o seguinte: vocês façam uma serpente de bronze. Meu Deus do céu, Jesus poderoso, né? O bronze tem a ver com humanidade. O bronze, tá? Tem a ver com humanidade, tá bom? Jesus. E aí, quando ele diz assim, faça uma serpente de bronze, e ele diz assim lá no Velho Testamento, depois você procura, quem olhar para a serpente, aleluia, não diz será curado, lá no Velho Testamento. Vai procurar isso na Bíblia. Quem olhar para a serpente não será curado, ele diz será salvo. Gente, de quem é que nós estamos falando? Por isso que o próprio Jesus no Novo Testamento está dizendo assim, que assim como a serpente de bronze foi pendurada, o Filho do Homem também será pendurado no madeiro, que era a cruz, né? E aí, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não foi só para curar, mas principalmente para nos salvar. Que coisa tremenda. Por isso que você tem que ler a Bíblia, tá bom? Deixa eu falar. Eu falei sobre, perdão, eu misturei, né? Ló sendo engolido pelo grande peixe. Me desculpa, é por causa do horário. Ló, na verdade, foi um homem que passou por vários sofrimentos, né? E ninguém acredita até hoje, né, que nessa história de Ló, porque lá está revelado, tá? Lá está revelado, então me perdoe esse grande erro, ainda bem que eu lembrei aqui. Lá está revelado sobre alguém que é o nosso inimigo, que quer a nossa destruição. E ali no livro de Ló você vai ver o poder de Deus. Porque o inimigo vai pedir permissão para poder fazer alguma coisa contra Ló. E aí a Bíblia diz assim, que Deus diz, eu estou liberando, mas você não tem poder nem autoridade para tirar a vida dele. Olha, gente, ali está revelado que Deus tem o poder sobre todas as coisas. E aí, falando também sobre o livro de Jonas, me desculpe esse erro, quando ele faz a alusão do livro de Jonas, ele está falando assim, assim como aquele peixe, como aquele homem ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também, quando o Filho do Homem, glória a Deus, o Filho do Homem, ele também ficará 3 dias, aleluia, ali ó, porque quando Jesus morre, ele vai até o inferno, oh glória, tá escrito isso, ele vai até o inferno, meu irmão, sabe para quê? Para libertar 8 almas, estou te dando um ensino aí tremendo, para libertar 8 almas que estavam ali aguardando o dia da sua redenção. E aí ele diz que assim como aquele homem ficou 3 dias, aleluia, o Filho do Homem ia ressuscitar ao 3º dia. Oh, glória a Deus, né? Eu não sei se você está aprendendo bastante, mas eu estou aqui, olha, feliz. Vamos continuar. Tem muita coisa aqui para passar e eu quero que você aprenda rapidinho, né? Outra coisa que eu quero falar. Esse aqui você vai gostar.
Quantos versículos tem a Bíblia? Quantos versículos tem a Bíblia? 31.102 versículos, tá bom? Versículos, tá? Versículo, você sabe, é aquela pequenininha, né? Aquele número bem pequenininho. Então, quantos números de versículos tem a Bíblia? 31.102 versículos. Glória a Deus. Qual o capítulo mais longo da Bíblia? Qual o capítulo mais longo da Bíblia? Salmo 119, tá? Qual o capítulo mais curto da Bíblia? Salmo 117. Qual o versículo mais longo da Bíblia? Esther, capítulo 8, verso 9. Qual o versículo mais curto? João, capítulo 11, verso 35. Qual o livro mais longo do Antigo Testamento? Qual é o livro mais longo do Antigo Testamento? Qual? Qual? Começa com S. A-L-M-O-I-S. Salmos. Glória, não é salmo não, tá? É Salmos, tá? Qual é o livro mais longo do Novo Testamento? O livro mais longo do Novo Testamento chama-se Lucas, tá? Aleluia! Agora, você sabia que tem um livro no Velho Testamento, para a gente terminar, que tem todas as letras do alfabeto, né? Sabe qual é esse livro? É o livro de Esdras, capítulo 4 e o verso 2. Tá lá. Vai lá agora. Esdras, capítulo